Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista, que é um método psicoterápico, individual e grupal. Talvez uma das coisas que eu mais insisto aqui ao longo desses 3 anos tem sido o fato das palavras que a psiquiatria usa, que a psicopatologia usa, todas as palavras, elas já são usadas no dia a dia com uma acepção própria, com um conceito próprio. E que normalmente esse conceito, esse significado dessas palavras técnicas usadas no dia a dia são de natureza pejorativa, desqualificante, discriminatórias. Como várias vezes eu já disse aqui, entre brincando e falando sério, psiquiatria é a única especialidade que xinga com diagnóstico. Ou seja, todos os diagnósticos psiquiátricos são usados na linguagem corriqueira cotidiana como xingamentos. Demente, maluco, débil mental, retardado, esquizofrênico, bipolar, borderline, doida, maluca. Tudo são diagnósticos, ou diagnósticos antigos, mas eram diagnósticos, ou diagnósticos novos que nós usamos, mas que são usados como termo pejorativo. Por isso precisa-se ter sempre um extremo cuidado quando duas pessoas usam uma mesma palavra. Por quê? Há muito tempo eu aprendi que palavra é como se fosse um envoltório, a capa do conceito. E conceito é o que se sabe sobre alguma coisa. Então, a palavra poltrona, dentro da palavra poltrona existe um conceito de algo que tem braços e é para se sentar e tem encosto. Esse conceito está embutido na palavra poltrona para todas as pessoas daquela cultura que usam a palavra poltrona. Se uma outra pessoa usar poltrona no outro sentido, aí elas estarão usando a mesma palavra, mas estarão se referindo a conceitos, a conteúdos, significados diferentes. Isso é exatamente o que acontece em psiquiatria. Como os nossos diagnósticos têm uma finalidade técnica, ou seja, qual é a função do diagnóstico em medicina? Ao pé da letra, diagnóstico é conhecer através. Então, por meio daquilo que o paciente apresenta, seja pelo exame físico, e no nosso caso o exame psíquico, seja através da história, da anamnese, o que nós queremos é que através disso nós conheçamos qual é a fonte de sofrimento da pessoa para quê? Qual é a função do diagnóstico tecnicamente? Orientar o tratamento. Mas quando as pessoas usam o diagnóstico, que do ponto de vista psiquiátrico, ele é usado para codificar, para resumir uma história, para falar com outras pessoas que têm o mesmo conceito, por que eu insisto nisso? Porque quando eu uso um termo esquizofrenia, por exemplo, e eu uso com uma psicóloga, com um psiquiatra, com um profissional da área, uma enfermeira psiquiátrica, um profissional da área técnica, o que eu estou fazendo com dizendo esquizofrenia, é resumir uma história clínica. Porque a pessoa que estará me escutando, o profissional que estará me escutando, ele tem o mesmo conceito que eu tenho. Ou seja, ele compreende a minha linguagem. Então, a palavra que eu uso, esquizofrenia, eu uso dentro de um conceito psiquiátrico e a pessoa que escuta vai entendê-lo no conceito psiquiátrico. Mas como na linguagem comum as pessoas já se apropriaram dos termos psiquiátricos, quando o psiquiatra usa o termo diagnóstico, a pessoa que escuta, seja paciente, familiar, acompanhante, o que for, vai escutar dentro do referencial que ele tem. O referencial que ele tem é o habitual. E o habitual é pejorativo, é discriminador, é estigmatizante. Deixa de ter um sentido de orientação de resumo de história e orientação de tratamento, que é o sentido técnico,
e passa a ter um sentido como se fosse um substantivo, de tanto que se usa muitas vezes o verbo ser para se referir aos diagnósticos psiquiátricos, como se as patologias, os transtornos psiquiátricos passassem a fazer parte da identidade do indivíduo. Repare que muitas e muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, as pessoas dizem que fulano de tal é autista, fulano de tal é bipolar, fulano de tal é esquizofrênico, é bipolar, é borderline. Ou seja, as pessoas quando usam o verbo ser, que se refere à identidade, incorporando um termo que é pejorativo na acepção comum, no conceito comum, a identidade, a partir daí, o diagnóstico psiquiátrico vira estigmatizante, discriminador, ofensivo e agressivo. O psiquiatra estará usando o termo dentro de uma conceituação que ele aprendeu e que é uma linguagem compartilhada por pessoas da mesma área. Portanto, o paciente não é esquizofrênico, ele tem. Dentro da convenção que nós chamamos de esquizofrenia, aquela pessoa tem todos os atributos que entram nessa coisa convencionada, que é todo o diagnóstico é uma convenção. O diagnóstico psiquiátrico é uma convenção. Nós selecionamos algumas coisas que caminham juntas e que se reproduzem juntas e, portanto, elas passam a ter um nome para facilitar o manuseio. Mas para o profissional, nenhum profissional da área psi, se ele parar para pensar, ele vai parar para ver que ele não está se referindo à identidade do indivíduo quando usa o diagnóstico. Ele está se referindo a um atributo que existe no comportamento da pessoa, no existir da pessoa. E que ele só usa esse termo para facilitar o que ele vai fazer com aquilo. A palavra diagnóstico é usada em todos os lugares. Ninguém começa uma atividade se não fizer o diagnóstico, ou seja, não compreender o terreno que está pisando, não estabelecer o mapa que vai orientar o procedimento. Em medicina é assim. Mas quando o paciente recebe, ou o familiar, recebe o diagnóstico dado pelo médico, no caso o psiquiatra, e ele escuta isso, ele ouve o diagnóstico, mas escuta dentro do referencial habitual dele, que é, a partir daí a pessoa é assim. E a partir daí tudo é visto dessa forma. E o fato da pessoa saber, a partir daí, que o seu familiar mudou a identidade dele, até então ele era uma pessoa que tinha problemas. A partir do momento que nós concretizamos o diagnóstico, essa pessoa muda a identidade e passa a ser referido como o esquizofrênico, o autista, o retardado, o TDAH, o borderline. A identidade mudou, é como se fosse novamente se batizasse a pessoa incorpora uma nova identidade e que passa a ser a principal. A partir daí, tudo é referido a partir do diagnóstico. Até o momento que um paciente psiquiátrico recebe o diagnóstico, ele é uma pessoa com problemas. Mas é visto pela pessoa, pelos familiares e circunstantes, como uma pessoa com problema. A partir do momento que o diagnóstico é feito, e é feito para orientar o tratamento do ponto de vista técnico, mas recebido como um novo batismo, o indivíduo deixa de ser Antônio para ser o esquizofrênico. Ele deixa de ser Carlos para ser o bipolar. E a partir daí, tudo o que lhe acontece é por ser isso. Então, uma pessoa que tenha o diagnóstico de esquizofrenia, essa é como o psiquiatra pensa, visto pela família, uma pessoa que é esquizofrênico, se ele der uma topada e arrancar a cabeça do dedo, e ele der um grito, não é um grito de uma pessoa que arrancou a unha, é o grito de um esquizofrênico. A pessoa perde a identidade. Existe uma completa anulação da identidade das pessoas que têm transtorno psiquiátrico, a ponto, como eu já referi em outro momento aqui no vídeo que eu disse a respeito do direito do paciente psiquiátrico ter outras doenças, a ponto de qualquer pessoa que chegue numa emergência, muitas vezes com uma queixa clínica, se diz que está em tratamento psiquiátrico, a partir daí já mudou a forma de ver.
tudo é visto a partir da ótica de que ele é um paciente psiquiátrico, portanto, tudo que ele refere vai ser visto a partir daí, a partir dessa referência. Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer hoje, porque é algo que sempre incomoda profundamente a todos os profissionais da área, todos. Exige um esforço enorme de comunicação nosso para que aquilo que é o conhecimento que traduz o conceito que está dentro da palavra que nós usamos seja inteligível para as pessoas e se reconheça o diagnóstico como uma mera ferramenta e não como um novo batismo que cria uma nova pessoa a partir daí, que tem uma identidade nova, que é ser paciente psiquiátrico. Espero que haja sido útil para vocês essa reflexão. E indignação. Não posso deixar de dizer que isso é uma das coisas que profundamente me indigna, a visão, exatamente por desconhecimento das pessoas terem em relação à psiquiatria. E principalmente aos pacientes psiquiátricos. Mas lembre, como eu já disse aqui outro dia, tudo referente à psiquiatria tem o mesmo grau. Remédio, profissional, paciente e diagnóstico. Todas as coisas têm o mesmo grau de as pessoas conhecerem os termos, mas não conhecerem os conceitos. Tchau.